Olá mais uma vez, alunos do nono ano. Continuando a nossa aula de proporcionalidade, a gente vai falar sobre segmentos proporcionais nesse vídeo, tá? O professor Regis que está falando aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver é a razão entre segmentos, tá? Só que antes da gente ver a razão entre segmentos, a gente vai ver o que é um segmento. Suponha que você tem uma reta A, tá? E essa reta A, ela passa pelos pontos R e S, tá? Então, se eu pegar só esse pedaço da reta, que vai do ponto R até o ponto S, eu tenho um segmento de reta, tá? Então, aqui em cima eu tenho uma reta A, que passa pelos pontos R e S. Se eu pegar só essa parte que vai do ponto R até o ponto S, eu tenho um segmento de reta, tá? E como que eu vou chamar esse segmento de reta? Eu vou chamar ele pelas letras que o representam, no caso é R, S. Então esse é o segmento R, S, tá? Então esse é o segmento de reta R, S, tá ok? Belezinha, então isso é um segmento de reta. Vamos ver aqui no nosso exemplo. Eu tenho aqui no primeiro exemplo o segmento AB, que mede 5 centímetros, e o segmento CD, que mede 7 centímetros. Se eu pedir para você a razão entre esses dois segmentos, você vai fazer o quê? Você vai fazer o que a gente viu na aula anterior, tá? Você vai pegar o de cima, que é o 5, sobre o de baixo, que é 7. Pronto, então a razão 5 sobre 7 é equivalente ao quê? Ela é equivalente ao segmento AB sobre o segmento CD. Ou seja, A para B está para CD, tá? Então é assim que nós representamos a razão entre dois segmentos de reta, tá? Vamos ver nesse exemplo aqui de baixo. No exemplo de baixo eu também tenho um segmento AB, que mede 6 centímetros, e tenho outro segmento CD, que mede 8 centímetros. Então como que eu vou escrever isso aqui? Eu vou pegar segmento AB sobre segmento CD. Beleza. Só que quanto que vale o segmento AB? O segmento AB vale 6 centímetros sobre o segmento CD, que mede 8 centímetros. Então é 8. Então, representando esses dois segmentos na forma de uma razão, isso vai ficar 6 sobre 8. Só que uma coisa interessante na razão, tá? Toda razão, se você pode simplificar ela, gente, você simplifica, tá? Não esquece dessa informação, não. Vai precisar para o exercício. Se você tem 6 sobre 8, dá para me dividir isso aqui por quanto? Por 2. Se tu divide 6 por 2, dá 3. E se tu divide 8 por 2, dá 4. Então, essa razão ela é equivalente à razão 3 quartos. Então, eu posso dizer que a razão entre os segmentos AB e CD é quanto? É 3 quartos, porque 3 quartos é a simplificação de 6 oitavos. Tá bom? Continuando aqui. Agora a gente vai ver segmentos proporcionais, tá? Belezinha. Tenho aqui 4 segmentos, mas eu vou pegar os dois primeiros aqui primeiro. Eu vou pegar esse aqui e esse aqui, tá? Ó, o primeiro segmento é o segmento AB e o segundo é o CD. Eu vou fazer uma razão entre eles, ou seja, a razão AB é o segmento AB sobre o segmento CD. Então, vou fazer aqui uma razão. Quanto que mede AB? AB mede 2, então 2 centímetros. Sobre, quanto que mede CD? 5 centímetros, então 2 sobre 5. Então, essa aqui é a razão entre os segmentos AB e CD, 2 quintos. Dá para simplificar? Não, então vai ficar só 2 quintos mesmo. Agora, a gente vai fazer a razão entre esses outros dois segmentos aqui, ó, que é esse aqui e esse aqui. É o segmento EF, então eu vou colocar segmento EF sobre
o segmento GH. Então, segmento GH. Beleza. Quanto que mede EF? EF mede 4 centímetros. Então, 4 sobre... Quanto que mede GH? GH mede 10. Então, 4 sobre 10. Só que esse segmento, tá, essa razão, 4 sobre 10, ela pode ser simplificada. Por quanto? Por 2. Então, se eu dividir todo mundo aqui por 2, 4 dividido para 2 é 2. 10 dividido para 2 é 5. Então, ela vai dar 2 quintos. O que é que eu quero que você repare? Eu quero que você repare que essa razão aqui é igual a essa outra razão. Entendido? Se essas duas razões são iguais, então eu posso dizer que as razões entre esses segmentos são proporcionais. Então eu posso dizer que esses segmentos são proporcionais. Se isso acontece, eu posso representar assim, ó. Eu posso dizer que 2 quintos, que é a primeira razão, é igual a 4 décimos. Tá? Por que eu estou dizendo que isso é igual? Porque a gente viu que é igual. Ó. 4 décimos é a mesma coisa que 2 quintos. Tá? Então, 2 quintos é igual a 4 décimos. Isso me leva a outra informação. 2 quintos a gente sabe que é a razão AB sobre CD. Então, AB sobre CD vai ser igual a razão 4 décimos, é a razão EF, sobre GH. Então, ó, o que é que está acontecendo aqui? Como essas duas razões são iguais, então os segmentos AB e CD são proporcionais aos segmentos EF e GH. Ou seja, AB e CD são proporcionais a EF e GH. Então, eles são segmentos proporcionais, tá bom? Então, todas as vezes que você vê alguma questão, alguma informação que fala que os segmentos são proporcionais, significa que as razões entre esses segmentos formam uma proporção, que foi o que a gente já estudou na aula anterior, tá? Sobre proporção. Então, gente, é apenas isso, tá? Encerramos aqui a nossa aula. Tudo de bom para vocês.